Organização administrativa. Quando a gente fala em organização administrativa, né, a gente está falando como é que o Estado brasileiro ele se organiza administrativamente. Em outras palavras, é isso. Então, o objeto do estudo de direito administrativo, a atividade administrativa, em um sentido subjetivo, ela representa quem é o sujeito, quem realiza essa atividade administrativa. E a realização da atividade administrativa, como é que ela se dá? Você pode perguntar, como é que o Estado age? Se você perguntasse como é que eu ajo, é diferente. Você está olhando aquela pessoa, o que eu estou fazendo? E mais o Estado. O Estado, primeiro que o Estado, eu já falei, que o Estado é uma ficção jurídica. O Estado é uma criação do direito. Então, o Estado não existe a pessoa Estado, né? Mas o Estado ele se personaliza nas pessoas que executam a atividade administrativa. E a maneira como é realizada essa atividade administrativa é que quando nós estudamos essa maneira de como é realizado, como esse sujeito realiza, a gente vai perceber que essa realização da atividade administrativa pode ser feita de forma centralizada, ou pode ser feita de forma descentralizada, ou pode ser feita de forma desconcentrada. Esses conceitos aqui, eu não digo que eles são importantes, eles são extremamente importantes, porque assim como princípios do direito administrativo, estes conceitos provavelmente, muito provavelmente vão cair na sua prova, seja qual for a prova que você vai fazer, porque não tem como entender a administração pública sem estudar centralização, descentralização e desconcentração. Tiago, e o que efetivamente é isso? A centralização, como o nome o próprio nome já está dizendo, o Estado ele desempenha a atividade administrativa de forma centralizada. Você pode substituir essa expressãozinha aqui por essa, de forma direta. Então, o Estado, ele mesmo, ele não vai terceirizar, ele não vai buscar alguém para realizar. É o próprio Estado que vai realizar a tarefa. Mas o Estado quem, Thiago? Quem é o Estado? Coloque na tua cabeça. Quando ouvir Estado, você vai lembrar da União. Esfera federal. Você vai lembrar dos estados. Maranhão, Piauí, Ceará. Você vai lembrar do DF, do Distrito Federal. Você vai lembrar dos municípios. Então, quando você ouvir falar de Estado, lembre União, Estados Federados, Distrito Federal e município. Quando cada uma dessas entidades políticas, vai se acostumando com esses termos, é assim que vai cair na sua prova. Quando essas entidades políticas desempenham o trabalho, desempenham a atividade administrativa diretamente, nós temos centralização. Ou seja, o próprio Estado do Maranhão diz: eu mesmo irei fazer essa atividade, eu mesmo irei desempenhar essa atividade, esse serviço público. Quando o próprio Estado desempenha isso, ele faz isso de forma direta. E eu pulo desse tópico para a desconcentração, porque você precisa entender como é que o Estado do Maranhão vai agir. Porque você acabou de dizer, Thiago, que o Estado do Maranhão não é uma pessoa. O Estado do Maranhão não é o atual governador Flávio Dino. O Estado do Maranhão é uma ficção jurídica. E quem é que desempenha a função administrativa no Estado do Maranhão? São os seus órgãos e são os seus agentes. Nós vamos entender o que é órgão em uma próxima aula. Mas eu quero que você entenda aqui que, por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura vai realizar determinada obra. Aquela obra vai ser realizada pela Secretaria de Infraestrutura. Mas quem é a Secretaria de Infraestrutura? É um órgão do governo do Estado. Então, quem está executando ali é um agente que faz parte da Secretaria e que faz parte do governo do Estado do Maranhão. Quando o agente está lá executando aquela atividade, ele é a própria mão do Estado. Ele é a personificação do Estado realizando aquela atividade administrativa. Quando o Estado realiza essa atividade administrativa diretamente por meio dos seus agentes e por meio dos seus órgãos, ele está fazendo a atividade administrativa de forma centralizada. E Thiago, mas eu não entendi porque tu falou que ele está fazendo de forma centralizada, mas desconcentrada. Foi exatamente isso que eu falei e você não está enganado, você não ouviu errado. O que acontece é que desconcentrar é diferente de descentralizar.
Eu vou te explicar isso de uma forma bem simples, simples até demais, mas você não tem como errar. Imagina só que esse aqui é um círculo, né? Era para ser um círculo. Então imagina só que eu tenho uma atividade a ser realizada. Eu tenho vários pontos aqui, tenho vários agentes, eu tenho vários órgãos dentro dessa estrutura aqui, que eu vou dizer que é o governo do Estado do Maranhão. Quando o Estado do Maranhão ele próprio executa atividade, é o Estado que está executando a atividade, ele está executando a atividade de forma centralizada. Mas ele pode executar essa atividade de forma centralizada, desconcentrada. Porque desconcentrar não é tirar essa atividade e levar para um outro círculo. É pegar essa atividade e desconcentrar, tirar aqui, ó, do centro aqui, ó, e distribuir essa atividade para outros órgãos e agentes. Então, ó, eu sei que é crítica essa informação, um pouco complexa, mas vamos entender comigo. O Estado, União, Estado, Município, Distrito Federal, realiza atividade pública de forma centralizada, porque é ele mesmo que realiza. Mas ele não é uma pessoa, então ele precisa de mãos, tentáculos para realizar essa atividade administrativa. E quem são esses tentáculos? São os agentes e os órgãos. E quando ele transmite essa atividade para os seus agentes e os órgãos, ele está desconcentrando, ele está delegando. Então a desconcentração é como se fosse uma delegação de atribuições. Mas aí eu te pergunto, é para um outro círculo ou é dentro do mesmo círculo? É dentro do mesmo círculo. Então é como se fosse o seguinte, vamos ser mais simples ainda. Eu estou na minha casa, eu quero fazer uma determinada atividade, uma festa. Nessa festa, eu posso eu mesmo realizar essa festa sozinho, mas eu posso também delegar para os meus familiares, cada um fazer alguma coisa. Um vai fazer um doce, outro vai fazer o bolo, outro vai encher os balões. Então eu estou desconcentrando. É a minha família, centralizando na minha família que vai fazer aquela festa. Mas nós vamos fazer de forma desconcentrada, porque cada um dos familiares vai fazer uma tarefa. Era diferente de eu pegar essa tarefa e incumbir uma outra família. Se eu fizesse isso, eu estaria descentralizando, que eu estou tirando desse centro e colocando para um outro centro. Então, descentralização é quando eu tiro a atividade de um centro, de uma pessoa, e jogo para uma outra pessoa. Agora, a centralização é quando aquela atividade é feita somente por uma pessoa, somente por a minha família. Mas dentro da minha família, eu posso desconcentrar, eu posso delegar a atividade administrativa. Essas informações aqui, elas podem ficar meio confusas inicialmente, mas eu vou dar um exemplo com as pessoas jurídicas e com esse exemplo você vai entender direitinho o que significa a organização administrativa.